Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Irmãos, nós precisamos, por isso, pondo de parte, pondo quem? Vocês. Vamos colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo? Vamos esquecer isso. Finalzinho do 3 diz, se Deus permitir, nós vamos retomar algumas coisas, vamos rever, vamos conversar, mas a regra geral vamos deixar isso de lado e vamos avançar para o que é perfeito? O que os irmãos acham? Aqui é a grande chave do texto. O que eles queriam resgatar? Quando diz, não lançando de novo. O que eles queriam trazer de volta para o novo tempo? O que os hebreus cristãos queriam reestabelecer na nova aliança, que era da antiga? O que aqui é dito, pondo de parte os princípios elementares, rudimentares da doutrina de Cristo, o que implica que, embora seja de Cristo a doutrina, mas é uma doutrina que foi apresentada nos moldes rudes, nos moldes da infância. Vamos deixar isso de lado. Vamos avançar para o que é perfeito. Olha só um detalhe aqui no capítulo 5, versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Princípios elementares, antigos. Isso tem que ser colocado de lado. Só que me parece, os irmãos percebem isso no texto, sobretudo no versículo 6, que havia uma insistência desses irmãos de trazerem esses elementos antigos para o novo. E dentro desse contexto, quais eram os elementos antigos que eles queriam reestabelecer enquanto fundamentos? Olha o versículo 6. Primeiro, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Ou seja, eles queriam trazer alguns princípios antigos para a nova aliança, o que eles não deveriam fazer, e queriam estabelecer esses princípios como bases, como fundamentos. Quando se fala em fundamentos, vocês lembram de algum texto da Bíblia? Primeira aos Coríntios, capítulo 3. Muito bem. Versículo 10, 11, 12, quando Paulo diz assim, olha, eu como prudente construtor, lancei o fundamento. Versículo 11 diz, o qual é Cristo Jesus. Volta para o 10, ele diz, e cada um veja como edifica sobre ele. Versículo 12, versículo 11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então a base, o fundamento da salvação é uma pessoa, é Cristo. Não adianta você falar assim, mas porque ele tem isso, aquilo, outro. Não interessa. A base da salvação é Cristo, não o Jesus telúrico. Telúrico quer dizer da terra. Não é a humanidade, o homem, o menininho Jesus, igual agora do Natal, estava lá no presépio, lá peladinho. Não. Aquela humanidade gerada no ventre de Maria foi apenas o instrumento humano, material, pelo qual o Cristo eterno de Deus cumpriu a obra de redenção. Entendam isso. Quem cumpre a obra de redenção é o Cristo de Deus, por meio do Jesus humano. Se não fosse isso, não precisaria o verbo se fazer carne. Pegava qualquer menininho lá e vai morrer no lugar do povo. Tanto é que João, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo.
Mateus diz, não, Jesus é filho de Davi, de Abraão. Olha, no tempo. Aí Marcos nem sequer colocou genealogia. Lucas diz, não, ele é filho de Adão. Até que foi bem, foi até mais longe que Mateus, né? Foi até Adão. João fala, não, para de Adão. No princípio, ó, era Deus. Nem criado ele foi. O próprio João vai dizer, ou Cristo vai dizer nas palavras, nas palavras de João, seu evangelho, antes que Abraão existisse, eu sou, ó, para lá de lá. E ele disse, se não creres que eu sou, ou seja, o eu sou é aquele que é, portanto, o incriado. Não é isso mesmo? Então, é esse Cristo eterno que é a base da salvação. Razão porque Jesus perguntou uma vez para os saduceus, dizendo, quem vocês dizem que é o filho do homem? O que eles disseram? Ah, é filho de Davi. Olha a ideia. O que Cristo falou? Não, não pode ser filho de Davi. Ora, se ele é filho de Davi, por que Davi lhe chama Senhor? Já viu o pai chamar o filho de Senhor? Está fora. Em outro momento ele perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo de Deus, o filho de Davi. Não, do Deus vivo. Aí Cristo disse, não foi carne e sangue quem tu revelou. Para os saduceus, filho de Davi, para de bobagem. Você está louco? Nunca leu a Bíblia, não? Você não sabe que Davi lhe chama Senhor? Como é que ele é filho de Davi se Davi chama ele de Senhor? Está errado. Agora, quando diz filho do Deus vivo, a transcendência. Aí foi o Pai que revelou. É esse Cristo que é essa pedra fundamental, que é esse fundamento de salvação. E olha, que fazia a diferença entre o Cristo, filho de Maria, e o filho de Davi, para o Cristo, filho do Deus vivo, essa diferença é fundamental para que nós não coloquemos a nossa fé numa religião histórica. Nós não somos salvos porque somos cristãos, nem porque somos do cristianismo, não. Nós somos salvos por causa do Cristo de Deus, que não pertence ao cristianismo, nem ao século, nem à era cristã, nem muito menos à era da pós-modernidade. Ele é o Cristo de Deus, ele é o Cristo cósmico, ele transcende tempo e espaço. Embora ele se manifeste no tempo, como diz o apóstolo Paulo.